A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo revelada à Abadesa Maria Cecília Bage. José chora. Terminadas as nossas orações e súplicas ao Pai, e havendo obtido quanto fora pedido, levantando-nos daquele lugar, todos os três nos reunimos. José, logo que nos viu, a mim e a sua amada esposa, prorrompeu em lágrimas, entre o júbilo por ter sido muito confortado e animado por meu pai, e a pena que sentia por ter de se separar de nós. Meu pai, ao lhe dar a abundante graça, deixou-lhe a paixão que nesta ocasião proporcionava-lhe este forte motivo de se entristecer, a fim de que com isso adquirisse maior mérito e se servisse da graça recebida para superá-la. Nesta ocasião mantive-me por breve tempo em silêncio, como também a querida mãe, deixando que José desafogasse a alegria e a pena de seu coração, agitado tanto por uma como por outra. Nenhum de nós lhe falou do que devia de seguir, e ele igualmente se calou, bem ciente de que eu tudo sabia como pessoa divina, pela união ao Verbo, e que a sua esposa tudo sabia por ilustração divina. Estava seguro de nosso amor para com ele, e por isso acreditava com fé viva que faríamos tudo com suma solicitude no ateniente às suas necessidades, naquela enfermidade e no fim de sua vida. José tinha esta certeza porque durante a vida esteve muito atento e solícito em procurar todo o necessário para minha manutenção e a de sua esposa. Por isso não teve a menor dúvida de que no fim da vida e na extrema necessidade não deixaríamos de obter-lhe todo o necessário a si para o acréscimo de méritos de sua alma e uma particular assistência à hora da morte. Súplicas de Jesus. Nesta ocasião, pedi ao Pai por todos os meus irmãos, como meu coração desejava que todos fruíssem da consolação de que usufruiu José no fim da vida, a saber, a certeza de terem-me propício a mim e a minha querida mãe e serem por nós assistidos de modo particular à hora da morte, como também ajudados nas penosas enfermidades, pedi a meu Pai para todos esta graça. Encontrei nisso grande dificuldade, não porque o Pai não estivesse pronto a concedê-la, mas porque a criatura não pode ter esta certeza à proximidade da morte, se em vida não fez o que fez José, isto é, se não cumpriu os deveres para com Deus e não esteve solícita e atenta em procurar a glória de Deus e o cumprimento da vontade divina. Vendo todos os meus irmãos muito negligentes e descuidados neste ponto, senti imenso pesar por verificar que não conseguiria aquilo que lhes desejava. Rezei, portanto, ao Pai para que se dignasse dar a todos particular graça e luz para conhecerem a sua obrigação para com Ele, a fim de que, conhecendo-o através da luz e praticando-o com a ajuda da graça divina, tornem-se dignos no fim da vida do mesmo que usufrui José, e com isso também de algum modo se animarem a crer e a esperar a bem-aventurança eterna. O Pai amoroso tudo me concedeu e prometeu-me quanto dele havia requerido. Muito me alegrei por estas graças recebidas e agradeci ao Pai. Mas este prazer foi muito amargurado, porque vi que quase todos os meus irmãos abusariam de tal graça e desprezariam as luzes divinas. Grande foi o pesar sentidos por meu coração e imensa a amargura.
Por isso ofereci novas súplicas ao Pai e, cheio de confusão, apresentei-me em sua presença e de novo supliquei maior graça e luzes mais potentes. Vendo-me o Pai em tamanha angústia, ouviu-me e assegurou-me quanto lhe pedia. Então vi que por meio desta nova graça e de luzes mais poderosas, muitos aproveitariam e conseguiriam o que eu procurava alcançar para eles. Quanto me alegrei e quantas graças rendi ao Pai, também em nome deles. Meu prazer, contudo, não foi isento da amargura que muitos me causaram, os quais abusariam até desta graça maior. Conformidade à vontade divina. Obtido isso do Pai e rendidas as devidas graças, tendo já José dado algum desafogo à alegria e ao pesar, falei-lhe com muita afabilidade e mais amor do que de costume. Animei-o a receber das mãos do Pai tudo o que aprovesse ensinar-lhe. José, completamente conformado, adorou de novo as divinas inspirações e decretos. Minha mãe e eu fizemos o mesmo, conformando-nos todos os três à vontade divina. Naquele instante pedi ao Pai desse graça a todos aqueles que sabem terem de ficar privados de seus parentes para se conformarem à vontade divina e adorarem com reverência as divinas disposições. Muito, muito pedi esta graça porque bem sabia que nessas ocasiões a maioria haveria de agir de modo diverso, sem querer conformar-se à vontade divina, inquietando-se e também revoltando-se, opondo-se a quem tudo dispõe para sua maior glória e utilidade e proveito deles. Muita pena me davam estes meus irmãos, e por isso suplicava instantemente ao Pai que lhe desse graça maior, em virtude de quanto eu e minha querida mãe fizemos nesta ocasião. Como as minhas obras eram do sumo agrado do Pai, ele jamais me negava quanto por aqueles lhe pedia. O Pai prometeu-me esta graça e rendi-lhe as devidas graças em nome de todos igualmente neste pedido. Foram muito frustrados os meus desejos e amargurei-me, pois muitos, por própria culpa, não agiriam conforme eu desejava e não aproveitariam a graça obtida por mim com tanto amor para eles. Os cânticos de louvor. Após haver adorado juntos os divinos decretos e disposições, cantamos novo cântico de louvor ao Pai. Meu querido Pai mostrou grande complacência relativamente a este cântico, por mim composto, e prestou disso claro testemunho, lançando a alma de José e a de minha querida mãe no mar de alegria. Terminado o novo cântico, fez ouvir a sua voz com as seguintes palavras: Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Ao ouvir estas palavras, ficaram Maria e José elevados em profundo êxtase, onde lhes foram revelados muitos segredos e mistérios divinos. Enquanto Maria e José estavam fruindo daquelas delícias, ofereci ao Pai o novo cântico em nome de todos os meus irmãos e em suplência por aquilo em que faltavam, porque, devendo louvar e bendizer o Pai em suas disposições, antes o ofendem, atacando as suas obras, e se muitos não o fazem por palavras, fazem-no por fatos. Por esta razão, procurei suprir as suas faltas e aplacar o Pai, a fim de que não se irasse mais contra eles. Mas, com aquilo que eu oferecia, ficasse cada vez mais aplacado e sua justiça satisfeita, como de fato ficava por serem as minhas obras de valor infinito e pelo gosto e aprazimento que com isso tinha o Pai.
Louvava-o, pois, e bendizia-o em nome de todos os meus irmãos, pelas obras e maravilhas que operava em mim, sendo todos em proveito do gênero humano. Meu Pai recebia em nome de todos aqueles louvores, comprazia-se neles e mostrava-se para com todos Pai amoroso e benigno. Muito me alegrava com isso, mas quanto me amargurava ver a perversidade de muitos, que não obstante ele se lhes revelasse qual Pai amoroso, não queriam deixar de se mostrar filhos rebeldes e obstinados. Por isso, cheio de confusão, exclamava ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não afaste deles tuas misericórdias, não os castigues como merecem. Suporta-os por meu amor. Peço olhar a minha pessoa e descarregar sobre mim o flagelo merecido por eles. Eis-me pronto a dar-te todas as satisfações que tua justiça requer. É justo que se deva satisfazer, e por isso eis-me pronto. O Pai recebia estas súplicas e me respondia que viria o tempo em que sua justiça exigiria de mim todas as satisfações, sendo-me endossados os débitos de todos e declarado que lhe desse a satisfação plena. Embora pudesse ficar satisfeito com só dos meus suspiros, queria, contudo, descarregar sobre mim o seu furor e justa cólera. Havendo eu me oferecido e de boa vontade para sofrer tudo com amor de meus irmãos e para a glória do Divino Pai. O agradecimento. Havendo Maria e José retornado do êxtase e achando-se tão obrigados para com a liberalidade do Pai pelos favores a eles distribuídos, pediram-me juntos que rendesse ao Pai graças em seu nome, reconhecendo-se incapazes por isso mesmos e sabendo que eu sozinho era suficiente para dar ao Pai um agradecimento pelo qual ficasse inteiramente satisfeito. Filo em nome deles. O Pai muito se alegrou com este ato por mim, como por sempre se alegrava com aqueles que fazia em nome de todos os meus irmãos. Pedi-lhe nessa ocasião que, ao me suplicarem meus irmãos que me agradecesse em seu nome os benefícios recebidos, se dignasse aceitar meus agradecimentos com aquele amor e satisfação com os quais aceitou naquela ocasião relativamente à querida mãe e a seu esposo José. O Pai prometeu-me fazê-lo, embora a querida mãe, embora os outros meus irmãos sejam de muito menor mérito do que Maria e José. Todavia há de considerar o aprazimento da pessoa que o apresentava, a saber, o seu unigênito e dileto filho. Agradeci ao Pai em nome de todos os meus irmãos e pedi-lhe inspirasse a seus corações este sentimento, uma vez que por si mesmos são incapazes de rogar-me frequentemente que ofereça afetuosos agradecimentos em seu nome, pelos benefícios que continuamente recebem. Manifestei-me pronto a fazê-lo cada vez que isso me fosse pedido. Também isso me prometeu fazer o Pai amoroso, e eu por tudo lhe agradeci. A refeição. Terminado o agradecimento, era tardia a hora e estávamos precisados de alguma refeição para conservar a nossa humanidade. Tomamos alimento de acordo com a nossa pobreza, que era grande. O fiel José não se saciava de olhar-me e ia dizendo no coração: Jesus, meu Senhor, não terei mais a bela sorte
de estar à mesa convosco. Chegou, portanto, o termo de minhas delícias, de minhas alegrias. O mesmo dizia, voltando para a amada esposa. Estava, porém, com o rosto sereno, com ânimo imperturbável e com o coração dilatado por causa da graça particular recebida de meu pai, que eu e também sua dileta esposa impetramos em seu favor. Via o que se passava no mais íntimo do coração de José e com a minha virtude animava-o e comunicava-lhe coragem. Minha querida mãe, sua casta esposa, entendia também tudo e rezava muito por ele. O coração de José, contudo, não deixava de sentir tão dura separação. Olhava-nos aos dois como objetos de seu grande amor, e o pensamento de separar-se de pessoas tão amadas e a ele tão caras muito o cruciava. Sentia grande conflito interior. A graça, porém, sempre prevaleceu, porque o amor perfeito e santo deixava-se dominar pela graça divina, a ela se unia e conformava-se com o querer divino, vendo-o, porém, combater entre o amor e a graça, mas com grande doçura e conformidade, pedia ao Pai se dignasse conceder a seu servo uma recreação celeste, enviando um de seus celestes cantores para cantar-lhe uma melodia. O Pai logo o fez. De fato, ouvimos uma celeste melodia a convidar a José a ir repousar no seio de Abraão. Durou algum tempo a música celeste, com o qual muito se confortou e animou o espírito de José. Deixou-lhe grande desejo de morrer para cumprir a vontade divina. O convite ouvido da parte dos celestes cantores servia-lhe de estímulo para anelar por aquele termo que havia de alcançar. Não te pareça estranho, esposa minha, ouvires que, para confortar e animar o espírito de José, o Pai enviou os espíritos angélicos a fim de recreá-lo, quando minha pessoa era mais do que suficiente não só para recreá-lo, confortá-lo e animá-lo, mas para fazer tudo o que em ocasião podia desejar. Mas como José devia por algum tempo estar exilado da pátria bem-aventurada, até que eu, com a minha morte, tivesse aberto as portas do reino celeste, meu pai, antes que ele partisse deste exílio, fê-lo experimentar algumas vezes as melodias celestes por mim pedidas, para que anelasse à posse daquela bem-aventurança que eu lhe havia de adquirir através da morte. Era bem razoável que José, antes de sua morte, prelibasse a glória que lhe estava preparada, porque em vida fora quem dirigia aquele que viera merecê-la. Naquela ocasião, pedi ao Pai se dignasse fazer favor idêntico aos seus servos e amigos fiéis, a fim de que, ouvindo as melodias angélicas, anelem melhor a posse do reino eterno e, ainda antes da morte, comecem a fruir daquela celestial recreação. Assim, com maior serenidade e tranquilidade, partam deste exílio. O Pai prometeu-me fazê-lo. De fato, não deixa de realizá-lo, para com quem na verdade o serviu fielmente e que por seu amor privou-se de todos os gostos e prazeres mundanos. Tu, esposa minha, estejas, portanto, certa de que, à medida que te privares, por seu amor, de todos os divertimentos, gostos e prazeres que poderias licitamente ter nesta vida, mas fruirás da celeste recreação no momento de tua morte, penhor seguro do que terás eternamente. Quanto mais fores fiel e amante e procurares estar unida a mim durante a vida, tanto mais fruirás de minha companhia à hora da morte. Jamais me separarei de ti, como jamais me separei de meu amado José à hora da morte,
porque sempre me estivera unido no tempo de sua vida. José enfermo. Terminada a música celeste e estando a alma de José absorta em Deus, rendemos juntos graças a meu divino Pai pelo favor concedido ao fiel servo. Tendo José rendido também a mim as devidas graças pelos benefícios que recebia por minha intercessão e que conhecia claramente, cada qual se retirou para algum repouso conforme requeria a natureza humana. Enquanto José estava repousando e eu em meu retiro orava ao Pai e suplicava-lhe conforme o costume pela salvação do gênero humano, bem como fazia a minha imitação a querida mãe, José foi surpreendido por penosa enfermidade, com dores agudas enviadas por meu pai, para que merecesse mais e se exercitasse naquelas virtudes tão meritórias diante dele, por ocasião de uma doença. José sofria com grande paciência e resignação e agradecia ao Pai por tudo quanto lhe enviava. Eu rezava para que ele se mostrasse cada vez mais forte e constante no sofrer. O mesmo fazia sua querida esposa. José, em tão grande tribulação, desejava minha presença e a da amada esposa para receber algum conforto em suas dores. Não ousava, contudo, despertar-nos, mas tinha esperança certa de que não tardaríamos muito em ir confortá-lo. Neste interim, pedi ao Pai mandasse alguém para dar algum alívio às suas intensas dores. Entregava-se, porém, inteiramente à vontade do Pai. O Pai, que o mantinha assim no penar, fez o conforto tardar por um certo tempo, no intuito de provar sua invicta paciência e tolerância. Visita de Jesus e de Maria. Ao raiar o dia, contudo, fui vê-lo com minha querida mãe. Ao divisar-nos, exclamou: Meu filho e minha esposa, eis que vosso José, aquele que vós amais, está enfermo, atacado de crudelíssimas dores. Não pediu outra coisa, sabendo que a quem ama basta que lhe seja anunciada a necessidade na qual se encontra o ser amado. Sendo a hora imprópria para se encontrar remédio temporal, pedi ao Pai se dignasse dar alguma trégua às suas dores. O Pai amoroso fê-lo imediatamente e José, um tanto melhor, pediu-me e a sua amada esposa que não o abandonássemos naquela emergência, tranquilizando-nos. A esposa confortou-o com palavras muito afetivas e caridosas, olhando-o com grande compaixão e mostrava-se toda solícita por seu alívio. José consolava-se ao vê-la e o seu espírito inteiramente se alegrava na presença daquela, que, sendo verdadeira mãe do Verbo eterno, era também sua casta esposa e fiel companheira. Tendo estado assim algum tempo a confortá-lo, e sendo a hora de cantar os louvores de meu Pai, conforme o costume, nós os cantamos. José fruía do concerto suave daqueles louvores divinos. Unia-se a eles da melhor maneira que podia. Enquanto José estava muito atacado de dores, e tanto ansiava pela minha presença e a de sua amada esposa, pedi ao Pai que desse idêntico desejo a todos os meus irmãos, a fim de que se tornassem dignos, por ocasião de graves dores e enfermidades, de serem por nós socorridos. Mas o seu desejo seja paciente e constante. Se tardar o consolo para comprovar-lhes a virtude e dar-lhes ocasião de adquirirem mérito, não se impacientem, mas com ânimo invicto esperem a ajuda
porque não há de tardar muito. Supliquei ao Pai instantemente desse-lhes, em semelhante ocorrência, graça maior, por ser então muito necessária. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não omite. Meus irmãos, porém, não se prevalecem disso e em suas doenças desejam mais a ajuda e o socorro humano do que o divino. Raros são os que com confiança me invocam e a querida mãe para o seu conforto. Se nos invocam e desejam, este desejo sempre está mesclado de certo crédito e confiança maiores nas criaturas humanas, e por isso quase nunca são cumulados os desejos e a confiança, muito fracos e frouxos, que depositam em nós. Agradeci, todavia, ao Pai por quanto me havia prometido e pedi-lhe nova graça para todos e para cada um em particular. Assistência amorosa. Terminados, pois, os louvores divinos e feitas as costumeiras ofertas ao Pai, foi a querida mãe preparar um reconfortante para o seu esposo José, e eu fiquei em sua companhia. Jamais o abandonamos durante a enfermidade. Quando me afastava, ficava sua esposa, e se essa partia, eu ficava. Na maior parte do tempo ficávamos os dois, confortando e consolando o enfermo. De fato, devíamos-lhes esta assistência por causa do cuidado especial que nos dedicara durante a vida. Por isso te digo, esposa minha, estejas bem atenta e procures com todo esforço estar unida a mim e fazer-me sempre companhia, sem perder jamais a minha lembrança e de quanto sofri por teu amor. Compadece-te de minhas dores e daquelas de minha querida mãe, procurando imitar-nos nas ocasiões dadas. E te prometo contínua assistência minha e a da querida mãe em todas as suas doenças, particularmente à hora da morte. Tal sorte teve José, porque durante a vida não só esteve sempre unido a nós, mas participou de tudo que sofri em minha infância e em todo o tempo em que ele viveu comigo. Não deixei de pedir ao Pai também por esse particular, isto é, que se dignasse dar a todos os meus irmãos tal sentimento e vivo desejo de estarem durante a vida unidos a mim e fazerem-me companhia em minhas dores, a fim de que à hora da morte possam ter a bela sorte que coube a José. De fato, o Pai prometeu-me tamanho favor, embora bem soubesse quão poucos seriam os que aproveitariam tal graça. Como nas demais graças que lhe pedia para meus irmãos, jamais deixava de mas conceder com todo amor e liberalidade, embora cônscio da mínima importância de meus irmãos lhe atribuiriam, e como para muitos seriam vãs por própria culpa, todavia o amoroso Pai por tudo me dava e prometia com grande liberalidade e amor, ressaltando também neste ponto sua infinita bondade e misericórdia. Tudo lhe agradecia e com estes agradecimentos impunha-o a distribuir novas graças a meus irmãos, pelos quais instantemente rezava. Solicitude pela subsistência. Estando, pois, José assim doente, tanto eu como a querida mãe tínhamos preocupação maior acerca de nossa manutenção e a do enfermo. Pedi, portanto, ao Pai que se dignasse prover às nossas necessidades, e se nos faltasse toda a provisão humana, ele se aprovesse de nola conceder pela providência divina. Fazia todas essas preces ao Pai com suma humildade e submissão, e embora pudesse tudo fazer por mim mesmo, não o quis, para estar sempre sujeito ao Pai Celeste e depender em tudo de sua vontade e da divina providência.
O pai muito apreciava esta submissão e eu lhe a oferecia em suplência por todos os meus irmãos, sabendo que muitos faltariam quanto a esta submissão e sujeição. Criaturas vis e ignorantes como são, pretendem reger-se e governar-se por si mesmas. Apesar da grande carência que têm da graça e ajuda de meu pai, não se voltam para ele e não lhe pedem socorro. Há muitos fiados nas posses transitórias, parece-lhes não precisarem do socorro e do auxílio divino. Por isso são estes subtraídos a muitos em castigo da confiança que depositam nos haveres e assim se acham depois precisados de recorrer ao Pai Celeste. Com justiça poderia ser-lhes negado socorro, mas sendo infinita a clemência e a bondade do Pai, este não deixa de socorrê-los, pois também muito lhe pedi isto. Ao Pai aprazia estas ofertas, pelo mérito das quais se aplacava para com aqueles que nisso o ofendiam.